Olá, tudo bem? Vamos começar mais um conversando sobre o Evangelho com Lígia Simões e Pedro Simões. Hoje vamos falar do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que têm puro coração. Tudo bem, Lígia Simões? Tudo bem, Pedro, e você? Tudo jóia? Já estamos no capítulo 8, né? Estamos caminhando, Pois é, já estamos há mais de 2 meses aqui nas nossas conversas, né? fazendo as Do nossas Evangelho da Boa Nova. reflexões. Isso aí, entrando agora nas bem-aventuranças, né? Que nós já começamos desde o capítulo 5, a primeira, bem-aventurados os aflitos, mas você sabe por onde eu comecei? Você quer fazer a lembrança do cardzinho? Sim, claro. Se quem não assistiu as nossas conversas anteriores, tem um cardzinho aqui em cima para acessar os capítulos, né? As nossas conversas passadas. Mas vamos lá, bem-aventurados puros de coração, não é pouca coisa, porque aqueles que têm puro coração verão a Deus. Olha, E aqui eu vou dizer uma coisa, hein? Entre herdar a terra e ver a Deus, eu prefiro ver a Deus. tá ótimo. Mas eu comecei, você sabe por onde? Refletindo sobre bem-aventurados, né? Bem-aventurados, qual o significado de bem-aventurados, né? Lembrei que nós começamos as bem-aventuranças e não falamos bem-aventurados. E bem-aventurados, abençoados são aqueles, felizes, foi o que eu gostei mais, de entender bem-aventurados como felizes. Porque aí a gente faz logo uma ligação íntima de felicidade como estado consciencial com a felicidade celeste, fundamentada na fé e na obediência à palavra de Deus, que gera a felicidade, que nos forra, nos fazendo capazes de resistir aos momentos mais difíceis da nossa vida. Um estado de felicidade que nos sustenta. Que coisa bonita essa ideia, não acha? Sim, aonde está isso? Olha, numa pesquisa que eu fiz, não anotei aqui de onde eu tirei, eu fiz umas leituras porque eu tenho buscado perceber um pouco o significado das palavras. Tem me ajudado na minha compreensão, né? Um pouquinho de exegese, como dizem os mais sofisticados. Não é o meu caso, mas a gente busca perceber de onde vem a palavra e tal. Então, um dos significados de bem-aventurança é essa ideia de felicidade, mas não a felicidade da terra, a felicidade do céu, a felicidade de alcançar o reino como um estado consciencial. É muito boa essa ideia também, mas uma felicidade que nos faz mais fortes, essa, para mim, foi motivo de reflexão para resistirmos aos momentos mais difíceis da nossa vida. É significado bíblico. Tá certo. E a gente hoje, então, tem que pensar essa bem-aventurança relacionada à pureza de coração, né? A E Jesus, na pureza de passagem coração. que Kardec seleciona para nós aqui, vai dizer que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará, né? E essa imagem da criança, a gente já sabe que tem um significado mais comum, corriqueiro, assim, né? Que é a inocência da criança e tudo mais, né? Que se manifesta ali na fase da, né? Nessa fase inicial da vida, né? Mas eu gosto de pensar na ideia da criança também de uma outra maneira, Sim, não desmerecendo essa, porque essa é muito importante, né? É, mas a criança é aquela que aceita a indicação do pai,
Mais dócil do que os adultos, exatamente, né? Exatamente. Aquela que aceita, que se submete, que espera a proteção do alto, né? Então, se você não receber o reino como uma criança, no sentido de a criança está esperando a instrução, né? Ela está aguardando que você dê o caminho para ela. Então, quando você dá o caminho para a criança segue, ela aceita, né? Com pureza de coração, ou seja, sem duvidar, sem questionar. desconfiar, sem questionar, ou sem. Bom, a depender da idade da criança, pode fazer, eu acho, Claro, perguntinhas, né? Aliás, Kardec coloca isso, depende também do espírito que habite a criança. Mas, de maneira E, geral, de maneira as geral, é uma primeiras figura, né? fases da infância são marcadas por essa ingenuidade, por essa pureza de coração, não é? Na verdade, aqui a gente sabe que no capítulo tem uma explicação que a criança, afinal de contas, não é um espírito reencarnado e tudo mais, que é uma figura que está sendo usada por conta... Figura. Exatamente, por conta dessa fase em que, sei lá, com 3, 4 anos, a criança é extremamente inocente, faz perguntas que você, né, te surpreendem, né, que deixa muitas vezes as pessoas embaraçosas, né? Então, é dentro dessa figura que a gente tem que entender, né? Muito bom. Mas também a ideia de pureza de coração, que diz lá, aqui nesse capítulo 8, inseparável da simplicidade e da humildade, que nós poderíamos dizer que metaforicamente são virtudes presentes na criança, simples, humilde, receptiva, mas você veja que a pureza de coração nessa bem-aventurança, até talvez para nos ajudar a entender essa condição de pureza de coração, ela está ligada à possibilidade de ver a Deus. Então, eu fiz um caminho inverso. Eu fui para o ver a Deus lá no Livro dos Espíritos, quando na questão 244, Kardec diz, os espíritos respondem a Kardec, melhor dizendo, chamando atenção para que ver a Deus é uma possibilidade dos espíritos superiores. Estes veem e compreendem a Deus e podem melhor receber as suas advertências divinas. É a compreensão da lei. Os espíritos puros. E o que caracteriza os espíritos puros? Nossa escala espírita, estarem despojados de todas as impurezas da matéria. Então, essa condição que você vem chamando, né, Pedrinho, atenção nesses nossos capítulos anteriores, de vez em quando você fala da necessidade do desapego à matéria. Essa é a marca, vamos dizer assim, dos espíritos superiores totalmente despojados das impurezas da matéria. Esses verão a Deus, quer dizer, compreenderão a Deus em sua grandeza e estarão sempre obedientes às suas leis, não é verdade? A gente pode também interpretar indo para um lado e indo para o outro. Quer dizer, se você não tiver, né, pureza de coração, né, só os que têm puro coração verão a Deus, né? Então, essa é uma condição, vamos dizer assim, sine qua non, quer dizer, sem chance, né? É um pré-requisito necessário, né, para que isso ocorra, né? Mas aqui, nesse item ainda, antes de passar para o pecado por pensamento, há uma descrição que Kardec faz sobre o processo da reencarnação, que eu acho bastante... Item 4, não é isso? Eu acho que porque eu anotei aqui, mas eu não anotei o item, mas ou é no item 3 ou no item 4. É 4, né? Ele vai dizer, ao aproximar-se-lhe da reencarnação, da encarnação, na verdade, né?
o espírito entra em uma perturbação e perde pouco a pouco a consciência, ficando por muito tempo numa espécie de sono, durante a qual todas as faculdades permanecem em estado latente. Sim. Ele vai continuar depois, mas eu sempre gosto de pensar que essa ideia de perturbação é uma ideia, é um termo, né, que às vezes dá uma certa impressão ruim, porque não pode ser uma coisa boa, uma perturbação, né? A perturbação tem um sentido negativo, né? Mas, se a gente pensar bem, né, há esse processo de perturbação na encarnação e na desencarnação, né? Depois que você desencarna, você também passa por um processo de perturbação. Só que o da encarnação é muito mais longo do que o da desencarnação, né? Até que você consiga estar plenamente consciente, com todas as faculdades, né? A sua consciência totalmente alerta. Quantos anos passaram, né? Desde o momento que você começou a encarnar até esse momento, né? São anos que você fica ali numa vida, né? Que você dependente, limitada, obscurecida pelas condições da matéria. Está lá no Livro dos Espíritos. Mas se você reparar bem, e isso pode ser, é um parênteses rápido que a gente faz, um alerta para nós. De alguma maneira, o final da vida, esse último estágio, esse inverno da vida, como Leon Denis fala de maneira tão poética, já vai trazendo para nós uma diminuição das nossas possibilidades intelectuais, muitas vezes até mesmo mediúnicas, como a gente comentava um pouco antes, não é? Por quê? Porque já há uma falta de energia, de vigor, muitas vezes no corpo físico, que vai, eu acho assim, que nos preparando confortavelmente para esse momento da passagem para uma outra dimensão de vida, não é? Quando a gente aceita isso, a gente, como dizia minha mãe, entra pela velhice sem cuidados, sem despertar rumores. É lindo. Muito bem. E lá na narrativa de Maria, Humberto de Campos, no livro Boa Nova, ele diz que a velhice não causava cansaços nem amarguras a Maria. Isso é tão bonito, né? É verdade. É verdade. Vamos passar aqui para o pecado por pensamento, adultério? Olha, eu queria fazer uma sugestão, respeitando Kardec, eu acho que antes, eu vou mudar a ordem, se você me permitir, Kardec e você, porque eu acho que depois de nós percebermos essa questão como diz, aí lá, questões 10 e 11 de O Livro dos Espíritos, quando o homem não tiver o espírito obscurecido pela matéria, então só assim ele verá e compreenderá Deus. Depois, quando nós pensamos na verdadeira pureza, como as mãos mão lavadas, quer dizer, o homem ainda apegado à matéria, que vê nas manifestações exteriores. Porque a manifestação exterior de pureza que os judeus tanto prezavam é ainda um sinal de apego à matéria e de pouca madureza ou maturidade, uma expressão de que Kardec gosta tanto, né? Então, eu acho que compreender essa partezinha, esse subitem das mãos não lavadas, vem antes das duas grandes advertências, adultério e escândalos, que vão nos provocar uma reflexão sobre o significado exato dessas palavras. Vamos falar um pouquinho das mãos não lavadas? Eu acho que a questão dos atos exteriores, né, que também tem aquela ideia, né, do que é o que
sai da boca do homem que o macula, né? É aquele conflito que a gente já tinha comentado, não sei se a gente chegou a gravar, mas a gente comentou em algum momento, entre Tiago e Paulo, né? Em que Paulo era um espírito liberto, não se prendia às ações exteriores, enquanto Tiago estava ali mediando com o farisaísmo e precisava ainda dessas ações exteriores. E aí, quer dizer, não é só a questão da mão lavada, né? A gente tem um debate no movimento espírita, por exemplo, sobre o veganismo, né? Se comer animais ou não comer animais vai purificar ou não a alma, vai desprender mais fácil ou não, né? E aí não é o que entra pela boca do homem, mas assim o que está no coração, né? E quantas ritualísticas a gente acaba adotando também. Ah, só É pode verdade. fazer se botar a toalha branca, se sentar em torno da mesa, se fizer assim, se tiver em pé, né? A gente vai adotando uma série de ritualísticas que também são atos exteriores que também não dizem nada, né? São apenas simbólicos para nós, né? Mas que, de fato, o que importa é a pureza do coração. Quer dizer, você monta aquele cenário e faz uma prece decorada que não sai do coração, então não tem valor nenhum, né? O que tem valor aquilo que vem do coração, né? Tem algum valor dentro de uma escala de compreensão das criaturas. Agora, é muito interessante isso, quando a gente vai ainda um pouco além e nos chama a atenção para o fato de que esse culto a atitudes exteriores muitas vezes nos coloca em uma posição de pretensão de superioridade perigosíssima. E aí eu me lembrei da mulher samaritana lá à beira do poço de Jacó, que se espanta. Como, Senhor, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos, que eram considerados impuros. Quantas vezes nós também, numa ilusão de santificação de nossa vida, adotamos posturas preconceituosas com relação àqueles que partilham de hábitos diferentes dos nossos, muito preconceito. Às vezes até, e há advertências no Evangelho com relação a isso, assumindo posturas de seriedade, como se a alegria, a jovialidade fossem incompatíveis com a pureza de coração. Isso aí está no Tolice. capítulo 17, tem 10. Está lá na frente. Vamos chegar lá. Mas Opa. aqui tem uma referência de Kardec a Isaías, né, falando sobre a hipocrisia, né? Esse povo que me honra com os lábios, mas conserva longe de mim um coração, né? Então, o ato exterior pode fazer isso, né? Que a gente esteja falando Senhor, Senhor, mas isso não tenha nenhum significado de fato, né? E é muito interessante também, Pedro, quando a gente vai percebendo as palavras de Jesus, já falamos sobre isso e tornamos a repetir. Jesus, ele tinha uma sabedoria que ele se utilizava de práticas da vida do povo judeu para alertá-los. Então, você sabia que quando Jesus fala da hipocrisia de escribas e fariseus, dizendo que eles são sepulcros caiados, belos por fora, mas cheios de podridão por dentro, ele está fazendo referência a uma prática do povo judeu de pintar os sepulcros de branco por fora para disfarçar, para melhorar a aparência de que ali naquele lugar estavam enterrados ossos e restos humanos que apodreciam.
Então, você veja Jesus, a gente fala, isso é uma imagem? Não, isso é uma prática que o povo judeu adotava e Jesus os compara a esses sepulcros cheios na materialidade de ossos, de cadáveres e de podridão, e para Jesus cheios de hipocrisia e de injustiça. É forte essa passagem. Porque na Não é? verdade é isso, né? Quer dizer, se você está falando uma coisa, está fazendo outra, se você não é sincero, aquela história do sim, sim, não, não, né? Seja o seu dizer sim, sim, não, não. Então, na verdade, você está dissimulando para quem, né? Você está achando que está adotando uma postura que está te santificando e aquilo ali não tem significado nenhum, Não né? tem significado. E Então, é uma postura exterior absolutamente contrária, oposta. Aí a gente vem à ideia do escândalo. Porque nós nos preocupamos muito com, vamos dizer assim, a aparência do escândalo. Esse pedaço é bárbaro. Nós nos preocupamos com a repercussão exterior do escândalo. Então, manchetes, notícias, não é? Quando o escândalo, que é o resultado dos vícios e das imperfeições humanas, onde está a repercussão negativa? Você leu isso no nosso capítulo de escândalo? Onde está a repercussão negativa? Na sociedade, não, está no em si mundo mesmo. para fora, em nós mesmos. O mal do escândalo está lá nessa frase que me fez pensar, sabe, Pedro? Tentei perguntar aos universitários, mas eles não me responderam. Quando diz assim, os homens se punem a si mesmos pelo contato de seus vícios. Quer dizer, chega uma hora em que nós arcamos com as consequências do mal praticado. Como minha mãe gostava de dizer, portas adentro de nossa alma. Porque a gente costuma dizer, nesse cotidiano da vida, hoje o que o povo lembra, amanhã não lembra mais, as coisas passam e se esquecem. Né? O mundo lá fora esquece, porque novos escândalos surgem para serem comentados. Mas portas adentro de nossa alma, cada um vai o ter que dar conta de si, né? escândalo, a repercussão do escândalo é dolorosa para o espírito. Sério, muito sério Aqui isso. diz assim, desde que as torpezas fiquem ignoradas, é quanto basta para que se lhes conserve em repouso a consciência, né? É Outra verdade. forma de hipocrisia. Hipocrisia grande. Então, se ninguém está falando, se ninguém aparentemente viu, né? Percebeu? Se ninguém percebeu, é aquela história que vai entrar depois na questão do pensamento, né? Você está falando uma coisa com os lábios, mas o seu coração diz outra coisa, né? Então, mas se ninguém está vendo, se ninguém sabe, então não tem problema, né? Eu fico aqui, mas isso vai ter uma repercussão depois para você, não só para você, né? Porque para você e aparentemente não tem para os outros, mas acaba repercutindo também no seu contexto, né? Porque nada Olha, mesmo, você sabe que mesmo quando o espírito ainda não tem consciência do mal praticado, ele já sofre as consequências da ação mal feita, porque toda atitude viciosa desarmoniza o nosso espírito. Desarmonia no sentido de vibração, não é? De estados vibratórios da alma que nos trazem desarmonia, sofrimento, desequilíbrio. Então, mesmo que ainda nós não tenhamos consciência, nós já estamos vítimas do resultado da nossa má ação. E é exatamente esse estado de desarmonia, muitas vezes inconsciente,
para o espírito que vai levá-lo a, como diz o Evangelho, cansados de sofrer devido ao mal praticado. Olha a desarmonia. O espírito cansado de sofrer procura remédio no bem. Mas aonde está isso? Aqui no nosso Nesse item? comentário, Nesse item? cansados de sofrer, isso. Então tá. Deixa eu Eu ver queria aqui fazer o onde comentário, tá? eu Eu queria fazer o grifei. comentário, dois Sim, comentários. Um, que é para faça. pegar o lápis, né, e anotar exatamente o Ah, que ele chama de escândalo, né? O que ele chama de escândalo é quando ele diz assim, que não é somente não é o que somente afeta a consciência dos outros, é tudo que sim, resulta dos vícios e das e imperfeições das humanas, imperfeições humanas. toda reação má de um indivíduo para o outro, com ou sem repercussão, é o efeito, é o resultado efetivo do mal Do moral. mal moral. E aí, Isso. o que é importante, eu acho, ressaltar aqui, é que se nós identificamos alguma coisa em nós que seja motivo de escândalo, ou seja, de um mal moral, qual é a indicação de Jesus para nós? Arranca o olho, corta a mão. Arranca o olho e corta a mão. É melhor entrar no reino sem aquilo que é motivo de escândalo do que, né, entrar né, com aquele motivo de escândalo, né? Então, Aham. a ideia é essa. E essa ideia de, de cortar, ela tem muito sentido dentro do conceito de abnegação. Porque quando você está viciado em alguma coisa, ou quando você ainda tem uma imperfeição forte dentro de você, aquilo, na hora que você tem que abrir mão, na hora que você tem que cortar e jogar fora, isso É, você vai sentir como se estivesse te fazendo falta, né? Não é fácil fazer isso, né? Então é um ato de abnegação. Abre mão das coisas que não te fazem bem, para que você possa caminhar de forma pura para Deus, né? é Aquilo, forte. aquilo que te limita, aquilo que, né? Que acaba e eu gostei muito dessa ideia, né? Que deixa a sua consciência em repouso, É né? aquele estado de felicidade consciencial, Uhum. não é? Sim, Dos sim. Aí, bem-aventurados aí que nós você não somos, mas consegue. nós vamos experimentando devagarinho, né? Mas eu acho muito importante isso. Eu acho que esse é o trabalho do autoconhecimento, né? Esse é o trabalho que a doutrina espírita vem nos propor, que é a ideia de ter uma vida reflexiva, na medida em que você vai percebendo que um tipo de comportamento é um motivo de escândalo nesse sentido, né? Que está te afetando, que está causando problema para as suas relações e para você mesmo, abre mão, corta, joga fora, manda para o fogo do, né? E caminha sem isso, para você caminhar mais leve, né? Com um coração mais Para que puro. você, para que você não esteja em adultério, que Pois é é, uma pois é. outra definição, compreensão tão importante quando durante séculos a criatura humana, o homem religioso, se prendeu ao estrito senso do significado de adultério, né? E a doutrina espírita vem ampliar a nossa compreensão, dizendo que tudo o que é contrário ao cumprimento da lei de Deus é adultério, né? Jesus usava esse termo para designar o mal, o pecado enquanto escolha errada do alvo que nós queremos atingir, mesmo que em pensamentos, não é? Na verdade, aqui Adultério o adultério tem a ver com essa ideia de adulteração, né? Alguma coisa que era pura e foi adulterada, né? significado É da aquela palavra. história, o mais comum que a gente escuta hoje em dia é a gasolina adulterada, né? É porque a gasolina Lembrou bem. adulterada é aquela que, né, colocaram alguma coisa a mais ou alguma coisa que não devia ali dentro, né? E no nosso coração o mal não devia existir.
Se existe o mal no nosso coração, é porque a gente ainda está com o nosso sentimento adulterado, num certo sentido, né? Nesse sentido. E aí, aqui, nesses itens, a gente tem uma passagem de Kardec extremamente importante quando ele mostra uma progressão do espírito. Eu marquei aqui as gradações da É, responsabilidade. exatamente. Eu acho Aham. que, na maior parte das vezes, a gente está no nível 2, né? Que é aquele que já São 3 consegue. São níveis. 3 níveis, né? É. Embora em algumas ocasiões, não é por nada não, mas eu acho que ainda estou no nível 1, né? Aquele que ainda se compraz com mal, né? Está ali, né? Claro Pois que é, estamos estou todos querendo, na Terra, sim. estamos todos no nível 1 na Terra. Não, 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 a gente Vislumbrando o tá do item 1 para um 2. 2, né? Tá do 1 para um 2, né? Não, vamos Vamos dizer quais combinar. são os itens, para quem Certo, estiver nos ouvindo entender a nossa certo. conversa. O 1 é aquele. Não, então é ao contrário, é do 3 para o 2, né? Porque o 1 é aquele que nem sequer concebe a ideia do mal, e aí já tem o progresso realizado, né? O top Em ordem decrescente. em ordem Espíritos decrescente. puros, ou no É, mínimo os bons espíritos. nem Quinta sequer, categoria para cima. nem É. sequer pensa o mal, tem a ideia do mal. O 2 é aquele Esse é a quem. vencedor. Esse já venceu, né? É. Esse já venceu. O 2 é aquele a quem a ideia do mal acode, mas que a repele. Há progresso em vias de realizar-se, né? Mas Eu quando a acho gente que lembra o livro dos Espíritos com aquela pergunta de que a nossa vontade é, você. como Então, meu vencer as filho, paixões, né? Como cadê vencer a as força paixões? para vencer o Cadê a mal? vontade, né? Não É. tem vontade, mas se fizesse uma vontadezinha pequena, conseguiria. Um esforço insignificante. Insignificante. Nem isso fazemos. É a ideia da fé do grão de mostarda, né? Quer dizer, não precisa ter muita fé, é uma fezinha, já resolve. Quem pensa no mal, mas repele a ideia, esforço, é o progresso em vias de realizar-se. Está no Exatamente. caminho, está Está no no caminho. caminho. Mas tem uma passagem que o nosso amigo Joãozinho, né, que muitos aqui, alguns podem conhecer, mas imagino que nem todo mundo conheça, Joãozinho Joãozinho Vicente? Vicente, ele dizia assim: você pode deixar que os pássaros sobrevoem a sua cabeça, mas não pode deixar que eles criem ninhos na sua cabeça, né? Lembrei dele. Aham. Então, é um pouco isso. Tem pássaros voando na cabeça, repele os pássaros, né? Não deixa fazer ninho, né? Não deixa, como diz Leon Denis, a vontade amolentada. Pois é, e aí esse repelir, né? É aquela história. Você sente a vontade, vem aquele pensamento, mas você diz: isso não serve mais para mim. Eu não quero mais isso para mim, né? Vou cortar e jogar no fogo para queimar, né? Para purificar, né? E o nível mais Inferior. inferior é aquele que pensa no mal e nesse pensamento se compraz. O mal ainda existe na plenitude da sua força, né? Isso. Então, a gente está ali, na Arriscadinho verdade, aqui do no 3 meu para o 2, livro. né? É. Nós Algumas vezes no estamos 3, ainda algumas vezes no 2. saindo dessa, vislumbrando É, essa possibilidade de nos esforçarmos para vencer o mal que ainda existe em nós. é. É fato, um dia a gente chega lá, né? Pois Muito é. bem, vamos às instruções dos espíritos nesses 10 Vamos. minutinhos finais. A gente já está a meia hora, mas a gente pode ainda fazer um comentário rápido aqui, porque essa mensagem do Curadarcy depois também é uma mensagem bem bacana, porque a história do Curadarcy é uma história bem bonita. Depois, quem quiser procurar a história do Curadarcy, é uma história bem bonita. Acho que ele foi cego, né? E aí por isso que ele Ele fala vem sobre a falar. questão de se eu tivesse os olhos abertos, causaria mais falência, né?
porque eu acho que durante a encarnação dele, ele foi cego, ele ficou Uhum. cego, né? Então, é a própria ideia de uma vida expiatória para se libertar de alguma coisa, né? De algum problema aí nesse sentido. É verdade. E a gente lembra todos aqueles, a gente não pode deixar de lembrar daqueles que são exemplos nesse aspecto das limitações físicas vencidas pela força do espírito. Nós temos o nosso Jerônimo Mendonça, né? Que era levado na cama, movimentando só a cabeça, porque o corpo totalmente paralisado, para palestrar nos centros espíritas. Uma beleza, Uhum. o exemplo de nosso Jerônimo Mendonça. Mas o Curadar é uma mensagem linda, mas essa primeira mensagem de João Evangelista, não é? É uma beleza. Quando ele vem nesse parágrafo final nos fazer uma advertência, né? Um chamado tão amoroso, quando ele diz: meus bem-amados, são chegados os tempos em que, explicados, os erros se tornarão verdades, não é? Ensinar-vos-emos o sentido exato das parábolas. Para isso, o Evangelho segundo o Espiritismo, e vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. Olha aí a progressão da alma, né? O movimento da alma no sentido de busca da perfeição, dessa conexão com Deus, que nos fará puros de coração e bem-aventurados, né? É muito bonito, digo-vos em verdade, a manifestação espírita avulta no horizonte, e aqui está o seu enviado que vai resplandecer como o sol no cume dos montes. Que importante isso para nos alertar para a necessidade de um esforço de mantermos também a pureza doutrinária, né, sem adulterarmos a ideia trazida pela doutrina espírita para atender aos gostos da nossa inferioridade, né? É. Eu queria fazer um comentário que na mensagem 18, né, de João Evangelista ainda, Sim, um pouquinho antes, ele vai explicar a passagem do deixai vir as minhas criancinhas, né? ele volta ao deixar virar É, minhas criancinhas. que é o título, né, na verdade, desse item, deixai vir É, as minhas criancinhas. Ele vai dizer assim, na expressão deixai vir as minhas criancinhas, Jesus chama para si os fracos, os escravizados, os isso. viciosos, né? E ele diz, não se trata de crer instintivamente, nem obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que se lhe revela na sua universalidade, né? Então, essas crianças aqui, na verdade, são aqueles que ainda precisam do cuidado, né? Os fracos, os escravizados, os viciosos, ainda precisam do cuidado, ainda precisam ser cuidados, ainda precisam ser tratadas, mas precisam também se apropriar de forma inteligente da lei que se revela. Olha, você sabe que eu fiz um apanhadinho, tanto da mensagem de João Evangelista, como a seguinte, o Espírito Protetor, que é muito linda também. E olha, para Jesus, criancinhas eram os tímidos e débeis, aqueles necessitados de amparo e consolação, mas eram também os ignorantes, Uhum. necessitados de esclarecimento, e também os aflitos e infortunados, necessitados do remédio que lhes suavize os males da vida. Olha, muito bom, hein? Pensado aqui, né? Uhum. O Uhum. significado de criancinhas nessas duas mensagens. E Ótimo. qual o bálsamo soberano que se aplica a todas as chagas e as cicatriza? É a Responda. caridade e o amor. A caridade e o amor. Estudamos direitinho a nossa lição. A gente está sintonizado aqui.
Puxa, legal a beça, vamos Agora, lá. se nós temos amor, o que que nós possuímos? Ah, agora eu te peguei, O né? que nós E possuímos se isso, temos olha só, amor? se, Onde é que se está tivermos isso? amor, isso está Ah, na não, isso é a página, mensagem de Paulo lá na não, é a frente? mensagem do Espírito Protetor. Está na Ah, página 157, se não me engano, não, é pera o lá, último deixa eu chegar no parágrafo. espírito protetor. Ah, sim. Vamos diminuir dia a dia o peso da matéria na nossa vida, não é isso? Tem aqui uma série de afirmações, se a gente tem amor Sim. no coração. A que eu grifei foi essa: sentireis diminuir dia a dia o peso da matéria. É porque eu já falei, a espiritualidade, você se espiritualizar, é você diminuir o peso da matéria. Porque lembrei de você, Já chamei a criatura, atenção disso. grifei isso, pois é. Mas Muito diz bom. assim: se temos amor, possuímos tudo o que há de desejável na terra. Possuímos preciosa pérola que nem os acontecimentos, nem as maldades dos que vos odeiam e perseguem podem arrebatar. Teremos colocado o nosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não podem atacar. Veremos apagar na nossa alma tudo o que seja capaz de lhe compuscar a pureza. Aí que termina dizendo: sentiremos diminuir dia a dia o peso da matéria. E mais lindo ainda é quando ele diz, essa mensagem é belíssima, quando ele diz que o amor divino precisa nos levar ao testemunho do reconhecimento. Não adianta só louvar a Deus, é preciso que esta louvação, que este amor se expresse no nosso viver, para que a nossa vida seja uma constante oração e um constante louvor a Deus. Manifestar o nosso reconhecimento como? Na nossa transformação, no esforço de transformação. Que beleza! É isso aí. Tá joia? Eu acho que a gente terminou então, né? Eu acho que fechamos com chave de ouro esse lindo capítulo para irmos na próxima semana para os brandos e pacíficos. Um capítulo curtinho, mas com mensagens instigantes, como eu gosto de dizer. Todas as mensagens, todos os capítulos do Evangelho são muito importantes. Não tem o que importa não é o tamanho do capítulo, mas, né? Olha, Kardec foi graduando de acordo com a nossa capacidade de suportar. Agora ele vai apertar, porque ele vai falar de paciência, de obediência, de resignação, de afabilidade e doçura. Sem comentários. Fica para a próxima semana. Então vamos deixar isso para depois. Agora vamos terminar por aqui. Despedir. É isso aí, agradecendo a Deus por essa oportunidade que a gente teve, dessa conversa sempre tão animada, tão fraterna. Animada, graças a Deus. Pedindo a Deus que nos abençoe você, as nossas famílias, as nossas casas, as nossas vidas, a quem está nos assistindo agora, a todos aqueles a quem a gente pensa nessa hora, e a todos aqueles também que, nesse momento, se voltam a Deus, pedindo também a sua proteção, o seu amparo, a sua iluminação, né? Que a gente possa aproveitar esses comentários de Kardec no Evangelho, essa mensagem do Evangelho, o Evangelho como um todo, né? Que é um tesouro para a gente de tudo, né? É nosso roteiro de vida, né? É o nosso roteiro. Uma boa semana para você. Para todos nós, um grande abraço e até, tchau.